Absolutamente todas as coisas na natureza funcionam com perfeição porque elas respeitam as 7 leis espirituais do sucesso. Essas leis, elas são universais e atuam a todo momento. E o livro escrito pelo indiano Deepak Chopra nos ensina que viver em harmonia com essas leis é a chave para o sucesso, abundância e realização plena. Bom, no vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco em cima dos ensinamentos do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. O autor, Deepak Chopra, é um médico indiano muito conhecido, que também é um pesquisador e explorador da área da consciência e da metafísica, e ele tem diversos livros best-sellers escritos com essa mesma temática, onde ele traz muito o conhecimento religioso e filosófico da Índia junto com seu conhecimento científico. E como a espiritualidade é uma coisa universal, todo mundo, independentemente de religião, consegue observar e entender a validade desses ensinamentos na nossa vida prática. Esse livro a gente pode dizer que traz a essência de todos os ensinamentos do Deepak Chopra e os princípios fundamentais nos quais ele se baseou para escrever o livro Criando Prosperidade, que também é muito conhecido, onde ele ensina uma metodologia passo a passo para você criar uma vida próspera, uma vida abundante. Bom, aqui não necessariamente ele está falando de prosperidade financeira, embora se aplique. Esse seria então uma parte mais teórica, os princípios envolvidos, e o livro Criando Prosperidade seria uma metodologia passo a passo. Aqui a gente vai ter a descrição dessas 7 leis espirituais do sucesso, cada capítulo fala sobre uma lei, e ao final de cada capítulo ele traz uma forma de você aplicar ou de você usar a lei a seu favor no seu dia a dia, né, nas questões práticas do dia a dia, para que você esteja sempre em harmonia com essas leis, gerando as causas corretas e obtendo os efeitos desejados. Bom, a primeira lei é a lei da potencialidade pura, que é: o universo é feito de consciência pura. O não manifesto se torna manifesto pela expressão de uma potencialidade. O que que isso significa? Que nós somos feitos, toda a vida é feita a partir de um campo infinito onde todas as possibilidades existem. Então, para você estar em harmonia com essa primeira lei, você precisa se lembrar conscientemente de que você é consciência pura. Então, é sobre aprender a se identificar com quem você é de verdade, não como um corpo ou como uma mente passageira, mas sim como uma consciência pura, um espírito que vive na eternidade. Então, o primeiro passo para o sucesso dentro desses princípios é a busca pela verdade sobre quem você realmente é ou o que você realmente é. E isso significa parar de se identificar com o seu corpo, parar de se identificar com o seu ego, aprender a olhar para aquilo que é imutável e que está acima disso. Porque quando você ganha essa consciência, você ganha autonomia em relação à sua própria felicidade. Você vai parar de achar que a sua felicidade depende de coisas externas, logo você não é mais controlado ou manipulado por fatores externos. Toda a sua experiência de vida, ela é moldada de acordo com aquilo que você se identifica. Você se identifica mais com a matéria ou você se identifica mais com o espírito? A segunda lei é a lei da doação, ou dar e receber, que espiritualmente falando são a mesma coisa. Então essa lei, ela representa o fluxo da energia vital que está sempre em movimento. E aqui ele traz uma metáfora muito interessante de uma semente. Se eu tenho uma semente de uma árvore, eu tenho uma árvore em potencial. Uma árvore que pode crescer, que pode dar muitos frutos. Nesses frutos vão ter outras sementes, essas sementes podem gerar outras árvores, que vão gerar outros frutos e outras sementes e outras árvores e assim sucessivamente. Então eu posso dizer que aquela semente que eu tenho, ela é uma floresta em potencial. Mas essa potencialidade, ela só vai se manifestar se eu doar a minha semente para o solo fértil. Se eu guardar a minha semente no bolso, nada vai acontecer. Então, se eu dou a minha semente ao solo, eu recebo de volta uma floresta. Mas para isso, eu tenho que abrir mão daquela pequena semente. Então essa lei, ela nos diz que dar e receber é um fluxo constante e normalmente a gente sempre recebe muito mais do que aquilo que a gente dá, né? Você aparentemente está fazendo ali um sacrifício, mas você não tem noção do retorno que você vai ter em troca daquilo. Então, para você viver em harmonia com essa segunda lei no seu dia a dia, você tem que dar aos outros tudo aquilo que você gostaria de receber. Então, se você quer amor, você tem que ser uma pessoa amorosa para com os outros. Se você quer atenção, você tem que dar atenção aos outros. Se você quer alegria, você tem que aprender a ser alegre e a alegrar os outros. Se você quer fortuna, você deve aprender a, de alguma forma, contribuir para que os outros prosperem. Porque tudo que vai
Volta. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma ou causa e efeito. Ela é muito parecida com a anterior, é basicamente o mesmo princípio de troca, e ela nos diz que tudo aquilo que nós fazemos para os outros, tudo aquilo que nós damos aos outros, tudo aquilo que nós fortalecemos ou semeamos no mundo é exatamente aquilo que nós colhemos. Se dar e receber são a mesma coisa, então tudo que você dá, você recebe de volta. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso do ponto de vista de crenças e ideias que nós fortalecemos no mundo com as nossas palavras. Eu vou deixar o link aqui porque esse vídeo é bem interessante e vale a pena você assistir depois. Bom, e aqui esse princípio, ele nos chama atenção para as consequências das nossas escolhas e decisões. Então, para viver em harmonia com essa lei e utilizar ela a nosso favor em prol do nosso sucesso, nós precisamos aprender a estar conscientes das nossas escolhas e decisões a todo momento. E isso inclui você escolher se libertar de condicionamentos inconscientes que fazem você ter reações automáticas de forma totalmente inconsciente. Porque mesmo que as suas escolhas elas sejam feitas de forma inconsciente, elas continuam sendo escolhas e elas continuam trazendo consequências. Os nossos karmas passados, que são uma espécie de dívida kármica que nós temos, gerados por atos negativos, escolhas negativas que nós fizemos no passado, eles geralmente são resolvidos por meio de um pagamento que pode ser através de um evento que te cause muito sofrimento ou através da sua compreensão, você pode transformar esse mesmo evento em uma experiência de aprendizado, crescimento e evolução. Mas ainda existe a possibilidade de você transcender os seus karmas. E isso acontece toda vez que você entra em contato com o seu eu superior, com quem você é de verdade, quando você volta lá na primeira lei espiritual do sucesso. Então ele diz que quanto mais você mergulha dentro de si mesmo e entra em contato com a potencialidade pura, entra em contato com a consciência pura, mais você vai se libertando de karmas passados. Para ilustrar melhor essa ideia, o autor faz uma analogia como se você estivesse limpando um pedaço de tecido manchado. Imagina que você tem um pedaço de tecido manchado e você precisa limpar, você quer tirar aquelas manchas. Toda vez que você mergulha esse tecido na água, essas manchas elas são removidas. Cada mergulho sai um pouquinho mais. Então, nesse sentido, a água seria a consciência pura, né? Seria a potencialidade pura. E as manchas seriam o karma. Então, mergulhar a roupa na água significa você entrar em contato com o seu eu superior, com a consciência pura. E toda vez que você faz isso, um pouquinho daquelas manchas vai sendo dissolvido e removido automaticamente. Isso é simbolizado, por exemplo, no ato do batismo. Só que o ato físico em si, ele é simbólico mesmo. O batismo real, ele é o batismo do espírito. Bom, a quarta lei ela é muito interessante, que é a lei do mínimo esforço. Isso significa que quanto menos resistência você oferece à vida, menos a vida exige de você. E essa lei ela pode ser facilmente observada na natureza, que opera em perfeita harmonia e sincronia, com total aproveitamento de energia. Não existe desperdício na natureza. Nada falta e nada sobra. Cada parte opera de forma harmônica com o todo, fazendo o papel que lhe é correspondente na sua melhor capacidade e empregando o mínimo esforço. Porque fazer aquilo que é a nossa natureza não exige esforço. Ir contra a nossa natureza exige esforço. Esse é um princípio mal compreendido e eu acredito que a maioria das pessoas falha em se harmonizar com ele. Mas também é importante a gente observar o contexto de vida de cada pessoa. A verdade é que dependendo de onde uma pessoa está, em termos de expansão de consciência, em termos de evolução espiritual, a vida dela pode ter mais ou menos limitações. Quanto mais expandida a consciência de uma pessoa, quanto mais elevada a compreensão espiritual de uma pessoa, mais opções ela enxerga na vida e mais fácil tende a ser a vida dela. Então, ela naturalmente vai empregar menos esforço para conseguir aquilo que ela quer e ela vai ser muito mais eficiente. Já em estados não tão elevados, as pessoas enxergam opções limitadas nas suas vidas. E aí elas tendem a empregar muito mais esforço em tudo aquilo que elas fazem, porque elas simplesmente não conseguem enxergar a vida de outra forma, elas simplesmente não conseguem enxergar outras opções. E isso varia muito de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. Mas em última instância, o nosso estado natural, digamos assim, o nosso estado mais elevado, o máximo do potencial humano,
ele tem essa característica de ação sem esforço. Mas como pouquíssimas pessoas chegam nesses estados elevados, essas coisas elas acabam sendo uma raridade na nossa sociedade. E aí quando a gente vê coisas do tipo acontecendo, a gente geralmente chama essas coisas, né, de milagres, né, ou de muita sorte. Bom, e para você viver em harmonia com essa lei, o primeiro passo é você aprender a remover as suas resistências internas. Então comece olhando para tudo aquilo que você não aceita na sua vida, tudo aquilo que você não aceita na sua casa, na sua família, no seu companheiro, no seu corpo, na sociedade, enfim. Porque tudo aquilo que você não aceita mostra onde existem resistências na sua vida. Tudo aquilo que você resiste persiste. Então é preciso investigar todas as nossas resistências, incluindo toda a nossa negatividade, todos os pensamentos de inveja, de rancor, de ressentimento, de vingança, todo pessimismo e reclamação, todas essas coisas negativas que tornam a nossa vida um fardo, que tornam a nossa vida pesada, porque essas coisas sugam muito a nossa energia. E a partir do momento que você aprende a olhar para essas coisas e soltar cada uma delas, essa energia que você antes utilizava para segurar toda essa resistência, ela fica livre e disponível para você utilizar ela para fins mais elevados. A quinta lei espiritual do sucesso é a lei da intenção e do desejo. Então ele diz que uma intenção é tudo o que nós precisamos para transformar a realidade à nossa volta. Aqui a intenção e o desejo, elas têm praticamente a mesma conotação de ser uma semente que você planta, um potencial que se você seguir todas as 7 leis espirituais do sucesso, ele vai se materializar. Então o desejo aqui, ele não está falando daquela emoção desesperadora, daquela ânsia por ter algo que eu falei no vídeo passado. Aqui o desejo é como uma semente, é uma possibilidade que você quer que se torne uma realidade, é algo mais objetivo. Já a intenção é aquilo que está por trás do desejo, é aquilo que te motiva. A intenção, ela é muito mais poderosa do que o desejo. Então, para que você tenha sucesso em manifestar qualquer coisa, seguindo os princípios dessas leis, é de extrema importância que as suas intenções sejam elevadas e que visem um bem comum. Então, intenções elevadas e altruístas têm muito mais poder do que intenções egoístas. E esse capítulo tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para a gente refletir juntos, que é assim: se a sua atenção está no presente, a intenção futura se manifestará, pois o futuro é criado no presente. Você tem de aceitar o presente como ele é. Aceite o presente e pretenda o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado a partir da intenção distanciada, mas nunca se deve combater o presente. É muito frisada aqui essa questão de não combater o presente, de aceitar o presente como ele é, porque normalmente o que nos tira o foco, né, o que nos desestabiliza emocionalmente é a frustração que a gente sente quando a gente começa a rejeitar o nosso momento presente, quando a gente não aceita aquilo que a gente tem aqui agora, porque a gente queria que fosse algo diferente, porque o que a gente deseja ainda não aconteceu, porque a realidade que a gente gostaria de estar vivendo ainda não é a realidade que a gente tem aqui agora. Só que não tem como você criar nada positivo se você não aceita o seu presente como ele é. Se você não aceita o seu presente como ele é, você vai viver em um estado de resistência. Não tem como você ser uma pessoa positiva, uma pessoa alegre e otimista, se você está conflitando com a sua realidade o tempo inteiro. E a sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento, que diz que para você conseguir algo, você precisa desistir do apego ao desejo de ter esse algo. Basicamente, o que eu falei no vídeo da semana passada. Isso acontece porque o distanciamento, ele é uma demonstração da sua fé. Por exemplo, quando você faz uma compra online, né, em um site que você confia, você desapega. Você faz lá a sua compra, paga e você esquece, você se afasta, porque você sabe que vai chegar. Você tem uma fé inabalável de que a sua compra vai chegar. E uma compreensão que pode te ajudar a desistir dos seus apegos é você entender que todo apego que nós temos são a símbolos. As coisas objetivas do mundo que nós desejamos, elas são simplesmente símbolos que representam coisas mais subjetivas que nós não podemos ver, como estados emocionais, por exemplo, que são aquilo que nós realmente queremos. Então, nós queremos amor, nós queremos segurança, felicidade, nós queremos paz, nós queremos conforto. E as coisas materiais simbolizam esse nosso desejo de satisfação interior. Só que quando nós nos apegamos aos símbolos
nós ficamos impotentes diante deles, porque nós acreditamos que eles são a fonte daquelas coisas subjetivas que nós desejamos. Quando você aprende a enxergar as coisas materiais, as coisas objetivas, apenas como símbolos e desassociar elas daquelas coisas subjetivas que eles representam para você, é como se você tirasse aqueles símbolos de um pedestal. É como se você enxergasse eles pelo que eles realmente são, coisas neutras. Você acha que é a aquisição de determinado símbolo que vai te trazer alegria, mas a alegria, ela tá dentro de você. O símbolo, ele pode ser um gatilho que aperta em você o botão da alegria e faz você ficar alegre, mas a alegria já estava dentro de você o tempo inteiro. Ela nunca é ocasionada por coisas externas. Então, quando você aprende a cultivar estados emocionais elevados sozinho, sem depender de coisas externas, e você para de fazer essa associação, você ganha uma autonomia emocional muito grande e isso permite com que você viva nesse estado de desapego. Isso permite que você viva em um estado de não resistência, onde você se sente bem, onde você cultiva o bem-estar na maior parte do tempo, independentemente do que está acontecendo fora de você. E outro grande insight desse capítulo é que ele nos ensina a sabedoria da incerteza, que é um conceito muito contrário àquilo que a maioria de nós aprendeu a vida inteira, que é a busca pela segurança e estabilidade. A gente quer controlar as coisas, a gente quer saber o que vai acontecer. A gente quer ter previsibilidade, porque senão a gente não se sente seguro. Mas na realidade, isso é só apego ao conhecido. E o conhecido nada mais é do que o passado. Não existe nada conhecido para você que não tenha vindo do seu passado, que não seja relacionado com o seu passado. Então, na nossa busca incessante por segurança, a gente acaba se aprisionando em condicionamentos do passado. E aí você vive criando mais do mesmo, vivendo mais do mesmo. E aí, nesse livro, ele vai nos dizer que o terreno fértil para manifestação dos nossos desejos, das nossas intenções, o terreno fértil onde a gente tem que plantar a nossa semente, é o desconhecido. É a incerteza. Nada de novo pode surgir daquilo que já é conhecido. Se você não se permite viver períodos de incerteza, então a sua vida vai ser eternamente uma repetição de memórias do passado. E aí a frase mais marcante desse capítulo para mim foi: quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro você deverá se sentir, pois a incerteza é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará segurança. A sétima lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma, que nos diz que todos nós aqui nessa existência física temos um dom singular e uma forma única de expressão. Então, todo mundo aqui tem um certo propósito de vida. E você tem uma configuração ideal que faz você perfeito para o cumprimento desse propósito. Só você pode cumprir esse propósito. Não pela função em si, mas pela forma única de expressão que você tem. Então, existe algo que só você consegue fazer de uma determinada maneira. E isso é bem óbvio se a gente for pensar aqui, como é em cima também é embaixo, a gente vê aqui que no plano físico ninguém é igual a ninguém, né? Não existem pessoas fisicamente iguais, não existem digitais iguais. E assim, da mesma forma, também não existe uma pessoa com um Dharma igual ao seu. E aí, para você viver em harmonia com a lei do Dharma, você precisa aprender a expressar esse seu talento único para servir aos outros. E como consequência disso, você certamente vai encontrar no seu caminho a abundância e a realização plena. A lei do Dharma ela é composta por 3 fatores. O primeiro, encontrar o eu superior, que está relacionado com a primeira lei. O segundo é expressar o seu talento singular. E o terceiro é servir a humanidade com isso. Eu falei especificamente dessa lei do Dharma no vídeo Como Encontrar Propósito. Vou deixar linkado aqui para você assistir depois. Mas uma das formas para você descobrir o seu Dharma é você se perguntar o que você faria da sua vida se dinheiro não fosse um problema. Se você não precisasse se preocupar com contas, com boletos e etc., de que forma você escolheria servir ao próximo usando os seus talentos? Então não é uma resposta hedonista do tipo, eu iria só assistir Netflix, dormir, comer o dia inteiro, ou eu iria viver viajando. Não. Eu não quero saber o que você faria de lazer. Eu quero saber o que você faria com a sua vida, com o que você trabalharia, a que você se dedicaria para servir ao próximo. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Para muitas pessoas essa pergunta pode ser muito difícil de responder. Tem muita gente que não tem a mínima noção de quais são os seus talentos naturais, de quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, porque elas viveram a vida inteira fazendo o que os outros disseram para ela fazer, seguindo os caminhos que outras pessoas seguiram, mesmo aquilo não tendo nada a ver com elas. E aí depois que passa um certo tempo, você fica meio preso naquilo porque você não sabe fazer outra coisa e você nunca se descobre.
e você nunca encontra o seu verdadeiro talento. Então, o autoconhecimento, né, o autocuidado, dedicar tempo aos seus hobbies, é buscar se desenvolver, é algo muito importante para te ajudar a descobrir qual é essa sua qualidade única e como que você pode utilizar ela para servir ao próximo e para encontrar abundância na sua vida. Bom, essas foram as 7 leis espirituais do sucesso. Esse livro, ele é muito pequeno, mas mesmo assim ele é muito profundo e tem ensinamentos muito valiosos. Para quem gosta de livros curtinhos, essa é uma excelente sugestão de leitura. E uma dica que tem para você ler ele, eu acho que até no próprio livro tem essa dica, que é você ler e aplicar uma lei por dia. Então, são 7 dias da semana, para cada dia da semana você vai ler e aplicar uma das 7 leis espirituais. Então, você vai começar o seu dia lendo aquele capítulo, refletindo em cima dele e vai buscar ao longo do seu dia aplicar aquele princípio utilizando as dicas que ele dá no final do capítulo de como que você se alinha com essa lei. E além do livro, tem também um filme que é meio que estilo documentário, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, se eu não me engano, tem na Amazon Prime Video. E é bem legal, eu já assisti também, vale muito a pena assistir se você quiser internalizar mais ainda esses princípios. Ou se você não quiser ler o livro, de repente gosta mais de ver o filme. Bom, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de curtir o vídeo aqui embaixo. E a gente se vê em breve no meu próximo vídeo. Tchau!